Olá a todos e todas, professores, professoras, população, intelectuais, que assistam a nossa live da revista Paulo Freire. Nós estamos lançando no mês de junho a nossa edição 48 da nossa revista. Traz uma série de debates, de reflexões sobre a necessidade da valorização dos professores. Os professores da rede estadual e das redes municipais, que os gestores ainda não atualizaram o piso, estão na luta por valorização. E a gente tem uma tentativa, especialmente por parte do governo de Sergipe, de tentar transformar a luta dos professores apenas em luta salarial. Sim, nós lutamos por condições de trabalho, condições salariais, nós lutamos por condições de trabalho, lutamos por concurso público, lutamos por horário de estudo, lutamos para que, de fato, a valorização ocorra de forma plena, de forma ampla. Então, a luta do Sintese é uma luta, sim, por condições salariais, mas é uma luta também por concurso, por condições de trabalho, que faz parte da nossa pauta de reivindicação. Então, a revista traz a reflexão do que é valorização dos professores. Uma outra temática que a nossa revista está trazendo é a luta nacional, que a nossa Confederação Nacional CNTE, e nós estamos na nossa revista, na 48, com artigos do presidente da CNTE, o professor Heleno, e também do nosso assessor jurídico e político da CNTE, o Eduardo, trazendo os ataques de prefeitos e governadores à lei do piso salarial, desde que essa lei foi uma grande vitória, foi aprovada no Congresso com uma grande vitória do magistério, que vem atacando os governadores e prefeitos da lei, tentando transformá-las em uma lei inconstitucional. E a nossa confederação tem atuado de forma brilhante para que os professores mantenham a lei do piso como uma lei que, de fato, valoriza o magistério. O professor Heleno, presidente da CNTE, traz uma importante reflexão e nós recomendamos a leitura do professor Heleno, que traz um debate da preocupante realidade da educação no Paraná e São Paulo, com o processo de privatização da educação por parte do governo, dos governadores desses dois estados. E um alerta para os demais estados brasileiros, inclusive Sergipe, da necessidade de lutarmos contra o processo de privatização da gestão das escolas, onde os governadores desses dois estados estão entregando às empresas privadas a gestão das escolas públicas estaduais. Trazendo também um artigo muito interessante do professor Evanilson, que trata sobre esse processo de tentativa de controle da atividade docente, essa chamada pós-modernidade na educação, que é controlar a atividade docente, controlar o trabalho do professor e transformar a educação em algo desinteressante para a formação dos nossos estudantes. Ou seja, o que o capital quer, o que os grandes empresários querem quando entram na educação para dar assessoria às secretarias de educação, é tolir, é acabar com esse trabalho intelectual do professor e da professora. É um grande alerta o artigo que é trazido aí pelo professor Evanilson. Trazendo também duas importantes informações, uma análise sobre o analfabetismo em Sergipe, né? A professora Camila, ela traz reflexões sobre o analfabetismo, e são debates extremamente importantes diante da política de negação de matrícula que o Sintese vem fazendo muitas denúncias durante muitos anos, de fechamento da EJA, de aceleração dos estudantes através do programa de aceleração chamado PROSIC, que é um novo Se Liga e Acelera, que foi mudou-se apenas o nome, mas a qualidade ruim do programa continua o mesmo, e que isso reflete nesse alto número de analfabetos, não só os analfabetos de idade mais avançada, mas jovens analfabetos no nosso estado. Então, muito interessante a pesquisa da professora Camila sobre o analfabetismo. E nós trazemos também o texto do professor Silvanei, que é um pesquisador, professor da rede da educação básica, é um pesquisador sobre Paulo Freire, que traz na nossa revista a vinda de Paulo Freire em Sergipe, na década de 60, onde Paulo Freire fazia a defesa da universidade pública, fazia a defesa do ensino federal para o Brasil, e a defesa da Universidade Federal de Sergipe como um dos primeiros
a fazer essa defesa da importância de Sergipe ter uma universidade federal. Isso uma pesquisa, nosso segmento histórico, é um dado histórico, porque isso traz novos elementos que não se tinha até o momento, essa pesquisa do professor Silvanei, né, da vinda de Paulo Freire para Sergipe e da defesa do companheiro, de nós termos o ensino federal e também termos no nosso estado a Universidade Federal, o Instituto Federal, que nós temos hoje, que é uma grande conquista a partir de uma luta histórica. Recomendo todos a ler nossa revista e compartilhar junto aos seus amigos, seus conhecidos, a revista de todos nós. Ao mesmo tempo, a gente pede aos professores, professoras intelectuais, escreva para a nossa revista, como nós temos na edição 48 da nossa revista, vários intelectuais escrevendo e compartilhando aí seus conhecimentos por todos e todas. Até mais. Pessoal, na revista Paulo Freire de junho, a edição 48, existem alguns assuntos que são fundamentais. E eu chamo o primeiro, que é a capa da revista, dessa edição, que trata sobre o ataque permanente ao magistério, à educação pública, à sociedade brasileira. Em Sergipe, claro, vários ataques vindo especialmente do governo do estado, na medida que sequer senta para negociar com o magistério, mas também em outros estados, em governos dos estados que são extremamente bolsonaristas, há um ataque violento à educação pública com a privatização, inclusive, de gestões escolares. É uma grande ameaça que o magistério precisa ficar atento, que a sociedade precisa ficar atenta. Então, a revista Paulo Freire, da edição 48, está trazendo essas questões fundamentais. Recomendo assim uma leitura obrigatória para perceber a gravidade do momento que a gente está vivendo e que é preciso reforçar todas as nossas forças para enfrentar os ataques à escola pública, ao magistério, aos estudantes, à sociedade brasileira. Assim como a revista Paulo Freire está trazendo o ponto principal, o ataque ao magistério, a gente também colocou na revista, e é fundamental que seja uma leitura encadeada, além do ataque, o processo da luta pela valorização do magistério. Há um texto muito importante do assessor político da CNTE, Eduardo Ferreira, sobre esse processo necessário que se constitui o processo de valorização do magistério. A professora Leila Moraes, dirigente do Sintese, também apresenta um material muito importante, bem didático, o que significa valorizar o magistério. E o próprio presidente da CNTE escreve na revista Paulo Freire sobre o processo de valorização do magistério, mas chamando a atenção da necessidade da luta pela manutenção da condição pública das gestões escolares. É impossível pensar em valorização do magistério tendo um processo de ataque violento contra as escolas, a educação pública, os professores, os estudantes. Então, é um outro ponto fundamental, encadear a leitura nesta edição 48 da revista Paulo Freire, dos ataques ao magistério, com esse processo de luta pela valorização. Isso está conjunto, está entrelaçado, é fundamental, então, essas leituras. E como a gente está na revista Paulo Freire, esta edição, especialmente 48, traz um texto fundamental, fantástico, muito interessante, do professor da rede municipal e rede estadual de educação, professor Silvanei, lá de Santo Amaro das Brotas, mostrando a passagem importante de Paulo Freire em 1963, início de 64, em Sergipe. Ele teve em Santo Amaro das Brotas, ele teve em Aracaju, e ia se implantar aqui, depois da experiência exitosa de Angicos, o modelo de alfabetização. Paulo Freire queria transformar Sergipe num modelo nacional de combate ao analfabetismo. Ele queria livrar o Estado de pessoas que não sabem ler nem escrever. Todo mundo seria alfabetizado a partir do método Paulo Freire. Além disso, o professor Silvanei mostra como Paulo Freire foi importante no processo de
ideação de uma universidade pública, da Universidade Federal de Sergipe, que era a junção, a federalização das faculdades existentes aqui. É claro que Paulo Freire propunha, então, a federalização das universidades dentro de um movimento que transformaria a Universidade Federal de Sergipe a partir das bases populares, e não como cátedras, não para atender a elite, mas para atender o povo. É claro que todo mundo sabe que, infelizmente, o processo violento do golpe se estendeu, aconteceu em Sergipe, as pessoas ligadas a Paulo Freire foram presas, nós não tivemos campanha de analfabetismo no Estado, a Universidade Federal de Sergipe viria a ser constituída em 1967, com outra lógica, distante da lógica popular que Paulo Freire estava trazendo. Então, o texto do Silvanei é muito revelador do que é importante a gente considerar, inclusive, sobre a presença de Paulo Freire em Sergipe. Lembrando que quase 60 anos depois, na verdade, 60 anos depois, a gente ainda amarga uma condição de 241 mil pessoas, seres humanos, em Sergipe, que sequer sabe ler e escrever. E a revista conclui, claro, como toda edição, num texto do próprio Paulo Freire, trazendo que ensinar exige compreender que nós, humanos, somos sujeitos completamente inacabados. Então, um texto fundamental para as professoras, professores, para os alunos. E aí eu faço novamente o convite para que leiam, debatam, conversem com os alunos, tenham uma série de discussões sobre os textos que estão propostos aqui na revista Paulo Freire. Excelente leitura e no próximo mês, mais uma outra edição. Até lá! Trazendo que ensinar exige compreender que nós, humanos, somos sujeitos completamente inacabados. Então, um texto fundamental para as professoras, professores, para os alunos. E aí eu faço novamente o convite para que leiam, debatam, conversem com os alunos, tenham uma série de discussões sobre os textos que estão propostos aqui na revista Paulo Freire. E no próximo mês, mais uma outra edição.